A gente sabe que a vizinha, a Lucélia, ela foi presa preventivamente ali no mesmo dia que os meninos começaram a passar mal, no dia 22 de agosto. E ela ficou presa durante 5 meses até sair o laudo. Mas, só antes da gente prosseguir, esse é o veneno que dava para ser visto a olho nu no alimento. Olha que absurdo, não? Bom, ela ficou presa 5 meses antes de sair o laudo dos cajus. Isso é um procedimento legal, doutor? O que eu acho que eu quero chamar a atenção, me parece, é importante, é a questão da prisão dela. Você tem um crime desse, ele causa muita repercussão e é preciso que os agentes do Estado tomem cuidado para não buscar cegamente ou a qualquer custo, melhor dizendo, um autor, né? E nesse caso, há justificativa para que haja desconfiança em relação a ela? Pelas informações, sim. Parece que ela era agressiva, era intolerante com as crianças. Pode levar a uma suspeita? Pode. Encontraram a substância na casa dela, mas é preciso ver, essa substância é comum que as pessoas tenham em casa? É uma região agrícola? É comum que tenham esse tipo de pesticida? Enfim. O que eu acho que o cuidado que se deve ter, o judiciário deve ter no momento que se decreta a prisão preventiva é o seguinte: nós temos aqui uma situação de muito sofrimento, que é inicialmente o homicídio de 2 crianças. É uma tragédia que está instalada. O Estado não pode acrescentar mais sofrimento a isso, prendendo o inocente. Esse cuidado é importante. Então, se a gente pensa burocraticamente, mas na época havia uma justificativa, etc. Mas espera um pouco, você tem uma pessoa inocente que ficou 5 meses presa. Uma mulher que ficou 5 meses presa. E mais do que o tempo que ela fica presa, você tem as consequências sociais disso. O rosto dela provavelmente tenha sido divulgado na imprensa da região. A notícia de que a casa dela foi destruída, foi queimada. E é chocante porque, mesmo sendo depois absolvida, o processo está em andamento, ela vindo a ser absolvida, sempre ela será lembrada como suspeita. Né? Eu costumo dizer que o vulgo, o leigo, ele não se baseia no princípio da presunção da inocência. Eu sempre brinco, acho que já devo ter falado em outro programa aqui, o ditado que existe é onde há fumaça, fogo. Né? O provérbio indica esse pensamento popular. No interior se fala assim, se dizem que a vaca é malhada, pelo menos uma pinta ela tem. Quando na verdade pode ser uma calúnia, pode ser um absoluto equívoco. Então essa mulher provavelmente esteja marcada para o resto da vida como suspeita de ter praticado esse crime, mesmo se constatando que não foi ela. Então esse cuidado o Estado tem que ter. Não posso agregar mais sofrimento a um sofrimento que foi causado pelo ato de um particular. Então essa mulher, por uma suspeita, num primeiro momento vaga, depois se encontra a substância na casa dela, ela teve presa 5 meses acusada desse crime. Outra coisa importante é que é preciso sempre pensar que os depoimentos, eles tendem a cair num viés de confirmação. Né? Se alguém fala que foi determinada pessoa, olha, foi o fulano que cometeu o crime, tudo é construído para justificar aquilo. Né? A maledicência ela é infinita, ela prolifera. Então aquela coisa do tipo, deve ter sido ela mesma, né? Porque aquele dia ela não deixou que eu pulasse na casa dela para pegar caju. Né? São elementos pequenos, mas que eu sempre uso e muitas vezes vou adaptando isso, vou fantasiando isso para justificar a suspeita de que ela foi o autor do crime, foi a autora do crime. E muitas vezes, quando você vai ver, espreme aquilo, você passa isso pelo crivo de um pouco de uma análise mais criteriosa, não tem nada. Não tem nenhum elemento probatório contra aquela pessoa, né? Basicamente, você já presumir que é culpada e juntar outros elementos para reforçar a sua tese. Sim, a prisão preventiva ela é muito grave. E no Brasil ela é banalizada. Se nós pensarmos que tem uma pessoa presa sem condenação, sem que ela tenha passado por um processo com contraditório, com possibilidade de ser defendida, de produzir provas, é uma prisão muito grave. Ela é excepcional. Né? E no Brasil, na verdade, na primeira instância, sobretudo, ela é banalizada. O juiz pensa muito assim, se tem aí um elemento, é melhor prendê-la, né? Vai que ela seja culpada e eu solte, ela pratica outro crime. Mas não há o cuidado
com a seguinte questão: e se ela for inocente? É muito danoso isso. Já teve caso em São Paulo, um caso que quando eu fiquei sabendo, me contaram, me choca muito, de um pai preso acusado de estupro contra a filha que morreu por uma infecção bacteriana. Ela no hospital, essa criança, se constatou que ela tinha aparentemente uma dilatação anal e logo se suspeitou de um crime, porque a morte era estranha, uma criança de 4 anos, o pai foi preso, preventivo ou temporariamente, não sei, não se sabe o que ele sofreu na prisão, né, que tipo de violência ele pode ter sofrido. Depois vem um laudo, foi uma infecção. A dilatação anal é uma consequência que pode acontecer em razão da morte, só isso. Agora, você pega um pai que perdeu uma filha de 4 anos, ele não pode ver o luto, e ele não pode sequer ver o velório da filha, e tem que se preocupar com a sua defesa. Então, o Brasil, a gente tem inúmeros casos desse tipo de prisão assodada, prisão sem cuidado, descriteriosa, né? E mais, e se não tivesse ocorrido os outros crimes? Ela estaria presa até hoje, provavelmente. Né? Será que o laudo teria mudado? Será que não iriam dizer, mas pode não ser o Caju, pode ter sido outra? Não sei. Ela poderia ter ficado presa, poderia ter sido levada a júri e ser condenada por um crime que provavelmente não cometeu. Tudo indica que não cometeu. Né? Pensando nisso, o laudo só foi sair depois de 5 meses. Ele saiu dia 9 de janeiro. Os outros assassinatos aconteceram no dia 1º de janeiro. Então, como o senhor disse, doutor, se esses assassinatos não tivessem ocorrido, será que esse laudo teria saído? A lei, é normal essa demora para sair um laudo assim? Não é, principalmente em casos de homicídio, né? Principalmente em casos em que você tem um réu preso e que o resultado daquela perícia pode determinar pela continuidade ou não daquela prisão. Né? Não sei que tipo de problema técnico pode ter acontecido, porque para a pesquisa dessas substâncias, a gente usa equipamentos que são bastante caros, que a manutenção às vezes pode demorar, dependendo do estado, dependendo do instituto, né? Então nós não sabemos o que aconteceu, mas não é usual esse tempo todo de demora, né? Até porque o Código de Processo Penal nos dá 10 dias para a confecção do laudo. Existem algumas perícias que precisam de muito mais, então a gente pede uma dilação de prazo para isso, e se mesmo na dilação não for possível concluir, a gente justifica o porquê, o que é que está sendo feito, e pede outra dilação para a autoridade, para o juiz, para quem quer que esteja requisitando essa perícia. Então esse tempo, essa demora, ela não é o usual, não é o esperado para uma perícia. Entendi. É muito, muito estranho mesmo, principalmente pelo fato de ter saído só depois dessas outras mortes. Sim. A gente pode afirmar que essa demora na saída do laudo atrapalhou as investigações, não? Olha, a gente não sabe o quanto que isso impactou, né? Mas essa negativa de dizer que não tinha esse veneno nos cajus, com certeza foi uma coisa muito importante para a investigação. É um elemento importante. Né? Então, suspeitou-se que as crianças comeram caju envenenado. Vem a perícia e fala, olha, o caju não estava envenenado, não. Então, isso pode mudar o rumo das investigações, né? Como de fato acabou mudando, né? Infelizmente vieram novas mortes para agregar esses 2 primeiros crimes, né? O resto do extermínio da família veio 6 meses depois, numa data muito significativa, que é um ano novo, né? Então, a gente já imagina o nível de perversidade desse autor. Ele aguardou a família estar ali reunida, numa data comemorativa. Provavelmente as pessoas estavam felizes, comemorando a vinda de um novo ano, quando usou desse artifício para, né, para assassinar todas as pessoas que ele achava que não deveriam estar ali.